boa tarde, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o futuro do sistema financeiro, dos serviços e como isso vai impactar a vida das pessoas, como vai impactar as transações comerciais e como a gente vai viver sem ter uma burocracia pesada como temos hoje nos bancos, né? Para começar, vamos falar um pouco sobre a Veritran e a mim, né? Eu sou Wagner Martins, sou vice-presidente da Veritran no Brasil e nós somos uma empresa global de tecnologia e a gente já vem aqui trabalhando no Brasil há 4 anos para trazer todas as soluções à frente de mercado para o ecossistema financeiro, tá? Nós temos uma presença global, América Latina, Estados Unidos, Europa, os principais bancos da região são nossos clientes e a gente também trabalha com os principais parceiros da indústria, né? Alguns fatos da Veritran que são bem interessantes. Como vocês sabem, eu comentei, a gente tem quase 20 anos de mercado, sempre inovando dentro do ecossistema financeiro. A gente já realizou mais de 20 milhões de onboardings sem nenhum falso positivo. Nunca tivemos um falso positivo nos nossos onboardings. 1 em cada 2 argentinos utilizam as nossas tecnologias. 5 dos 10 principais bancos mexicanos trabalham com a gente. 80% da população chilena interagem com soluções da Veritran. A gente já realizou mais de 50 bilhões de transações. E 3 dos 5 bancos mais importantes argentinos também trabalham com a gente. Nossos clientes sempre são premiados internacionalmente por inovação. Os CTOs que trabalham com a gente também todo ano em Fintech Américas ou nos principais eventos também são sempre premiados por trazer inovação do mercado. E como é que a gente faz isso? Vamos lá, vou dar um grande exemplo. Em 2020, a Veritran desembarcou no Brasil para aproveitar justamente a onda do Open Finance. E nesse momento, a gente já tinha experiência com a Inglaterra e a gente já conhecia a legislação e a gente sabia, óbvio, que muito do Open Finance, Open Bank ainda, né, da época, era inspirado na experiência da Inglaterra. Então, naquele momento, a gente já começou a trazer soluções e, claro, que adaptado, tropicalizado para o Brasil, mas em levas que fizesse sentido para o mercado, tá? Em 2021, a gente começou a trabalhar em pagamentos por reconhecimento facial. A Veritran ainda acredita que um dia a sua biometria facial vai ser uma chave Pix. É uma questão de tempo. Se você for ver, né, o próprio pipeline de desenvolvimento do Banco Central foi uma das coisas que foi colocado. Inclusive foi um sandbox que nós aplicamos à época, quando foi feita a sandbox. Apesar de não ter sido levado adiante, porque obviamente o Pix tinha outras prioridades que não necessariamente era essa. Mas a gente deixou um legado lá que é esse caminho, né? Além de, obviamente, você poder hoje em dia fazer reconhecimento facial para autenticar cartão de crédito ou para autenticar qualquer outra coisa. Mas lá em 2021 a gente já falava nisso, tá? Em 2022 foi um ano bem interessante, porque a Veritran lá já enxergava que tanto as soluções de pagamento internacional, ela ia necessitar da mesma demanda e da mesma jornada que um cliente brasileiro se acostumou. Você acostumou a fazer um Pix, que era algo automático que você enxergava dessa forma. A gente entendeu que os nossos clientes, os bancos e as fintechs e as financeiras, em algum momento ia ter essa demanda também. Então a gente criou um onboarding multipaís, seguindo a legislação de cada país. Ele atende Estados Unidos, América Latina e Europa inteira. E também uma carteira digital multimoeda, multi-idiomas, multi-currency, porque aí a gente está falando também de cripto. E a gente preparou todo esse ambiente para o momento que já passamos, que foram todos os bancos lançando as suas carteiras internacionais e as suas soluções internacionais, tá? Em 2023, o ano passado, a gente trouxe aqui para o Febrabantec, foi bem interessante porque a gente até, principalidade foi um tema que demorou para ganhar foco, mas lá a gente já entendia
que para você poder ter adoção de Open Finance, para você incentivar esse cliente a entrar dentro do consentimento, a dar o consentimento, a gente precisava de ferramentas do sistema financeiro que nos desse transparência, ou seja, o cliente tem que entender para quem ele está consentindo, por quanto tempo ele vai consentir, quais são as condições, e ele precisa ter esse controle desses consentimentos. Então, a gente lançou, foi um produto bem interessante, teve uma abrangência enorme, que é justamente o painel de consentimento, onde o cliente controla isso, e o agregador de instituições. Porque aí a gente já conseguia, dentro de uma jornada do banco vermelho, agregar a conta que você tem no banco roxo, no banco laranja, e assim vai, né? Então, nesse momento, a gente já conversava sobre isso. E agora? Agora, a gente está em 2024. E, na verdade, o que aconteceu foi esse legado de soluções que a Veritran vem há 4 anos criando, realmente acaba sendo um conjunto de soluções para a próxima geração do sistema financeiro. E isso realmente está para acontecer. O Brasil hoje vive uma revolução extraordinária, tanto que eu disse que a gente trouxe o Open Finance, o Open Banking para o Brasil em 2020, realmente. Só que ele já estava todo escrito, a legislação inglesa, estava todo pronto, só que eles não adotaram na mesma velocidade que o Brasil, porque o Brasil, ele regulava, implementava. Chegamos a um ponto hoje que o Brasil já regulou quase tudo e já está tudo implementado o que se regulou. Então, na verdade, a gente acaba sendo referência para os outros países que vêm na sequência. Então, a gente fala de uma Colômbia que está adiantada, de Argentina, que está dando seus passos, do Canadá e países europeus. E é interessante porque a gente já traz esses modelos e a gente já entende o mercado por justamente ter atuado no Brasil. Realmente é um orgulho o que o Banco Central fez e o que o sistema financeiro está proporcionando para as pessoas hoje em dia. Isso é uma coisa do Brasil e super vanguarda e respeitadíssima em todo o mercado. Mas aí é onde a gente começa a entender algumas coisas, principalmente quando você tem um sistema customer-centric, como é o Open Finance, que ele olha para o cliente, que ele abre possibilidades, que ele tem um leque de serviços, aí cresce muito a importância do Know Your Customer. Mas muito mesmo, porque é o passo inicial aonde você vai fazer o onboarding desse cliente, e esse onboarding não é mais um simples onboarding. Esse onboarding precisa garantir segurança, eu preciso garantir liveness, eu preciso garantir completeness, eu preciso saber já quem é esse cliente, eu preciso conhecer ele, porque cada vez mais a gente vai ofertar serviços personalizados. Então hoje, trazer um cliente não é mais um dado cadastral, é trazer ele, trazer o comportamento dele, trazer segurança e embutir tudo isso dentro de uma solução. Então, hoje, quando a gente faz um onboarding, a gente não está pensando apenas em coisas como o cadastro do cliente. Isso sempre foi o básico. Claro, a gente pensa em segurança sempre, em primeiro lugar, porque sem transações seguras, não existe transações, na verdade, né? Então, a gente traz o cliente, a gente se preocupa com a segurança dele, a gente cria camadas de protetivas, tokenização, biometria, comportamento, geolocalização, o céu é o limite. E, além disso tudo, a gente traz o comportamento desse cliente. E esse comportamento é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não vou compartilhar meus dados para o Open Finance, não me sinto seguro com isso. Hoje, a capacidade que a gente tem de usar o seu dado compartilhado para te proteger é gigante. Então, por exemplo, a gente tem soluções que conhecem o seu padrão de uso da sua conta. Então, se você, por exemplo, está numa região onde você nunca esteve, num horário que não é padrão seu, fazendo um Pix de 10 mil reais, eu não vou permitir. Eu não vou permitir sem antes pedir autenticações. Porque o que acontece?
As pessoas realmente estão sempre protegidas quando ela tem a capacidade de definição final. O que eu quero dizer com isso? Ah, bloqueou o seu cartão de crédito, você não pode mais usar. Pô, caramba, mas por que bloqueou? Ah, porque você fez uma transação internacional. Tá, mas eu estou viajando. Então, o que eu quero falar com isso? Que a geolocalização, outros dados conseguem com que você tenha segurança e, no último motivo, se eu quiser bloquear algo, eu te dei uma chave que desbloqueie isso. Você tem que ter a oportunidade de fazer uma biometria facial e liberar. Eu posso estar naquele meu exemplo de madrugada, num lugar nada a ver, fazendo algo que não é um comportamento meu. Eu tive um bloqueio de um Pix de 10 mil reais? Tive, mas eu também posso ter a oportunidade de desbloqueá-lo, né? Então, para segurança, não existe fricção e o comportamento do cliente não permite mais fricção. E tem como ser seguro sem fricção. A gente poderia, por exemplo, levar para casos onde você... Existe um case bem interessante de alguns bancos que você tem um botão de segurança. Então você entra no botão e se liga. Aí quando você sai de casa, você num assalto não consegue fazer um Pix, porque você foi lá e liberou esse botão de segurança. Isso gera fricção. Por quê? E se eu esquecer o botão? Então, acho que hoje em dia, quando a gente fala sobre segurança e tecnologia, eu acho que não tem que terceirizar para o cliente o problema. Simples, eu tenho a geolocalização da sua casa. Eu vi que você saiu de casa, eu posso ativar o modo sozinho, sem o cliente perceber. E esse modo, claro, também tem chaves de desbloqueio. Tudo dentro de uma segurança de altíssimo nível. Altíssimo nível. Outra coisa que está se juntando, a gente vai começar a juntar as coisas. Eu já falei do Know Your Customer, já te falei que hoje ele não é mais um simples cadastro. Agora nós vamos falar um pouco sobre modalidades PIX. Por quê? Porque o PIX é uma das formas de instrumentalizar todo o Open Finance. Principalmente quando a gente fala aqui dentro do Brasil, tá? E, claro, hoje a gente tem várias facilidades e no futuro vamos ter bem mais, né? Porque a gente já está vendo um Pix parcelado, a gente já está começando a conversar de Pix internacional, a gente pode fazer algumas outras coisas dentro dessas modalidades que acaba sendo complementar ao sistema financeiro, porque isso é uma coisa, às vezes, bem interessante de se comentar, né? E isso são exemplos até de outras indústrias. Não é porque você tem um Pix que você vai matar outras formas de pagamento. Claro, o Pix matou o DOC, mais ou menos. A TED já tinha ajudado. Obviamente, porque aí deixou de ser funcional. Mas eu também não duvido, daqui a alguns anos, a gente ainda ter cheque. Por mais que esdrúxulo que possa parecer. Mas não é porque apareceu Uber que sumiu o táxi. Na verdade, essas soluções acabam sendo complementares. Então, a gente entende, por exemplo, que o Pix vai trazer muito mais funcionalidade, vai ser parcelado, vai trazer para o ecossistema maior facilidade. Mas não é só ele, porque agora a gente tem o Drex. E é aí onde eu quero chegar. Por quê? Porque o Drex ele vai ser uma grande plataforma de democratização de toda essa tecnologia. Porque no momento que você pode fazer operações invisíveis, e eu vou dar um exemplo de uma operação invisível para vocês. Quando vocês saem do Uber, vocês fazem um pagamento invisível, que é um invisible payments. Ninguém fez nada. Você simplesmente saiu, a transação capturou no cartão de crédito e você pagou. E é assim que o sistema financeiro cada vez mais vai evoluir e chegar. Então a gente já tem, por exemplo, soluções de Drex, que você consegue aplicar uma compra e venda de carro, onde o valor fica retido até que se assine o documento, isso facilita muito as transações. A gente tem solução, por exemplo, como um aluguel, que você deixa um calção retido através de smart contracts, Drex. Mas isso são exemplos simplistas. Quando a gente começa a levar isso para a indústria de, por exemplo, logística, importação, exportação, vai aplicar demais. Quando a gente pega operações estruturadas ou quando a gente está falando de grandes volumes, o Drex vai entrar e ele vai transformar
coisas complexas, por exemplo, como um contrato de empréstimo, em algo muito simples, quase self-made, onde o cliente, dentro de uma jornada simples, e o próprio banco também dentro de uma jornada simples, faz toda a previsibilidade e dispara para que aquilo aconteça sozinho. Isso vai demandar muita coisa. Então, a gente entende que, tendo toda essa funcionalidade, vai vir uma enxurrada de demanda através do cliente de serviços financeiros. E o mercado tem que estar preparado, porque isso é uma coisa que a gente já vê há um tempo, e é bem interessante. A gente ainda vive um momento onde obter consentimento e capturar cliente ainda não depende de grandes investimentos. Depende apenas de você dar uma boa jornada para ele. Como eu explico isso? Uma tese bem simples. Banquinho Roxo. Banco Roxo tem 100 milhões de clientes. Como? Porque ele deu UX, dando jornada e atendendo o cliente dentro da jornada do app dele. E isso é o que cada vez mais vai acontecer. Então, hoje, isso a gente tem cases que funcionaram. Quando eu falei do agregador, do painel de consentimento, houve um crescimento significativo nesses bancos, porque eles deram transparência para o cliente. Hoje, quem der a melhor usabilidade, jornada e funcionalidade, consegue atrair clientes. Então, muitas vezes, você vê as instituições se fechando para o Open Finance. Nem todas estão incentivando os consentimentos. Nem para ele, nem para o outro. Por quê? Porque ele tem receio de que ele vai perder aquele cliente se ele abrir essa porta. Esse é o maior erro que a indústria ainda não percebeu. Porque no momento que você abre essa porta e você deixa ele trafegar e você traz a principalidade dentro do seu app e ele pode trabalhar com qualquer banco que seja, você vai sempre ter a oportunidade da última oferta. O que eu quero dizer com isso? Aquele empréstimo, aquele investimento, aquele produto, você tem a oportunidade de dizer, ok, eu te faço esse melhor valor que você conseguiu, menos um, e você fica aqui. E isso é uma coisa que a indústria está começando a entender. Os bancos digitais já entenderam, alguns e-commerces gigantescos que têm sua própria carteira já entendeu, mas é uma coisa que precisa institucionalizar mais para poder ter muito mais escalabilidade. Eu acho que é uma das pouquíssimas oportunidades da indústria financeira onde nunca foi tão barato capturar cliente. Nunca. E aí, a gente começa a falar de amplitude de mercado. Porque o que está acontecendo? Muitas, com toda a abertura do Pix, com os participantes direto, indireto, Open Finance, você trouxe muita gente para o jogo financeiro. Então, varejos enormes que olharam e falaram, não, peraí. Então, eu posso ter o meu cartão, a minha carteira digital e você opera aqui dentro. Outros exemplos, como serviços. Então, você tem, por exemplo, serviço de pedido de refeição. Eles já estão se movimentando e criando o banco deles. Você tem os e-commerces, né? Um grande exemplo aí, o Mercado Pago, é um grande exemplo disso. E você agora tem uma porta ainda muito aberta para cooperativas, seguros e outras indústrias financeiras que já têm um esforço enorme por ser uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Ele já atende várias coisas e eles estão começando a perceber que, bom, se eu faço tudo isso, eu também posso ter uma carteira digital, eu também posso atrair clientes e posso prestar serviços de outras formas. Isso foi uma tendência muito grande, o mercado interpretou bem. Mas tem outra tendência que o mercado ainda não entendeu, e essa é super interessante. Porque da mesma forma que as outras indústrias estão se financiarizando, está começando a criar uma demanda muito forte dos bancos terem serviços. Então, por exemplo, hoje você já vê alguns bancos que têm o seu super app e tem marketplaces lá dentro. Então, desde algo comedido, como você criar um marketplace de produtos financeiros,
pode ser vale presente, pode ser um marketplace de investimento, um marketplace de empréstimo. Você também pode fazer coisas ousadas. Por exemplo, por que não um banco não pode vender viagem? E por que não o banco não pode fazer com que essa experiência seja simples e fácil para o cliente? Porque antes, quando você queria comprar um bem ou um serviço, você se preocupava com as duas pontas. Você tinha que se preocupar com o recurso para isso, um financiamento, um empréstimo ou um parcelamento. E, por outro lado, você comprava o serviço. Existe uma demanda muito forte dos clientes simplesmente experienciar a compra sem se preocupar em nada. E como? É onde eu digo que essas coisas estão começando a se juntar. Quando você tem uma plataforma como o Drex, quando você tem um Open Finance que te permite consentimento, e quando você entra numa estrutura de demanda de serviço, a gente entende que cada vez mais essas instituições financeiras vão ser quase que levadas pelos seus clientes a prestar serviço. Então, algo como um banco que financia carro, não pode ser que ele vai perder o custo de oportunidade de vender seguro de carro. Não pode ser que ele vai perder a oportunidade de vender pneu. Por que não? E que essa experiência seja fluida, simples e integrada. Então, outra oportunidade, outra grande janela que a gente enxerga nas instituições financeiras, e é uma janela democrática. Ela serve tanto para o bancão lá, S1, como para as menores cooperativas. Todos buscam a principalidade e começam a agregar oferta de serviço. São grandes tendências que a gente enxerga. E aqui eu contei toda uma história e eu contei um monte de mobilidade e facilidade que a indústria financeira traz. Só que não se faz isso sozinho. Você não constrói uma casa com um profissional só. Você precisa do cara da hidráulica, da elétrica, da construção civil. E é a mesma coisa que acontece nos sistemas financeiros. Você precisa, cada vez mais, de uma oferta de serviço para bancos e empresas financeiras, mas que seja simples e fácil. Hoje em dia você tem duas soluções. Ou você vai em alguém que te fornece um regulatório, depois você vai em alguém que te fornece uma API, depois você precisa de alguém que faça um front, depois você precisa de um core para poder rodar. Ou então, você vai em empresas que você precisa de uma API, de um core e de várias funcionalidades, mais 3 pãozinhos e 1 litro de leite, eles te entregam. Eles te entregam. Porque eles estão fazendo uma demanda única. Mas isso dentro de uma cadeia. Porque por detrás tem vários parceiros trabalhando e rodando. E depois você não entende porque você está 3 anos tentando implementar aquilo. Porque, na verdade, tem um monstro, tem um cara puxando uma carreta de gente. Só que ele não te conta isso. Uma das coisas que é uma grande tendência e que a Veritran fez grandes estudos de mercado é justamente nos juntar a grandes parceiros para poder fazer uma oferta única. Mas quando eu falo uma oferta única, ela é transparente. Tá? Eu vou dizer para você que, olha, eu estou te proporcionando front, eu tenho aqui embarcado o meu fornecedor de core, eu tenho embarcado a minha bandeira, eu tenho embarcado o meu fornecedor de API, e ele é super transparente. Inclusive, é quase como um marketplace. Você pode escolher, tem diversos tipos de preços e tudo mais. Inclusive, isso ajuda muito na negociação, na implementação e na transparência e o acompanhamento. Então, a gente vem trabalhando muito forte nesse conceito, porque o que a gente mais quer, e o que a Veritran busca na excelência de trabalho dela, é oferecer algo que seja implementado rápido, que tenha os clientes dos nossos clientes felizes, os nossos clientes felizes, porque a fila anda. A gente quer passar e eu quero ir para outro, eu quero implementar outro. Eu não quero ficar numa novela de vários anos para poder implementar um grande projeto. Aqui eu vou comentar um pouco das expertises e principalmente isso que é a demanda. Escalabilidade, você tem que ter uma solução que ela pode ser escalável. Hoje,
os negócios crescem muito rápido. E hoje, às vezes, a gente chega em clientes, eu tenho 100 mil usuários. Ele implementa, ele vai para 200, 300, 1 milhão, 2, 3. Quando você vai ver em 3 anos que você está com aquele cliente, ele está com 10 milhões de usuários. E pior, porque aí o tempo vai passando e ele está com 50 milhões de usuários, com a mesma solução. Essa solução tem que ser multi-tenant. Por que multi-tenant? Isso acontece muito com os nossos clientes. Em determinado momento, ele começa a fazer BaaS, Bank as a Service, porque ele percebe que aquela plataforma é boa e roda bem. Ou então ele tem mais de uma marca. Tem um monte de banco com seus bancos digitais, com as marcas paralelas. E ele olha para aquilo e fala, nossa, que interessante, vou pôr para rodar no meu banco digital. Vou pôr para rodar na minha seguradora. E ele tem isso dentro da solução, isso é super importante. Bom, multi-currency não tem mais o que explicar, porque hoje em dia, se você não tem uma solução que é multimoeda, inclusive multiativos, né? Quando a gente fala de cripto, você não tem uma solução onde você pode escalar para outros países. Também acontece com clientes nossos. Funcionou no Brasil, agora está tendo Open Banking na Colômbia. A gente tem vários clientes falando, poxa, mas e aquilo que você me implementou no Brasil serve na Colômbia? Claro, serve em qualquer lugar. Porque a solução é multi-currency, é multi-country, é multi-idioma. Você tem que estar pronto para o Open Finance sempre, sempre. Porque por mais que ele não teve uma atração igual o Pix, porque o Pix, ele, querendo ou não, ele já chegou de uma forma, ele ainda não está completo, mas quando ele chegou de uma forma bem avançada. Então você consegue ter um propósito e uma usabilidade simples, fácil e barata. Mas o Open Finance, ele vai começar a crescer muito, principalmente com o Drex, que é uma grande ferramenta que vai fazer com que isso avance e escale. Outra coisa muito importante é a modularidade. O que é a modularidade? Às vezes as pessoas chegarem até você e falarem, eu vendo o ponta a ponta. Não, mas eu não quero ponta a ponta, eu quero só um onboarding, eu quero só uma wallet, eu quero só o seu painel de consentimento. Você tem que entregar. E é assim que você consegue escalar, ter maior penetração e atender ao cliente, porque às vezes o que é satisfatório para ele é aquilo. Então não tem por que forçar um ponta a ponta. E outra coisa super importante, integrável. A gente integra com qualquer coisa. Tem bancão que usa COBOL, até hoje. E assim, a gente integra. É muito básico, parece que não, mas é super importante você integrar com os legados, com os sistemas legados dos bancos e das instituições financeiras. Porque às vezes aquilo é antigo, funciona com outro tipo de servidor, mas lá dentro tem muita informação rica de muitos anos e que você tem que consumir e continuar dando para o cliente a mesma performance como se fosse um serviço em nuvem. Mas a demanda é o necessário, né? Bom, gente, eu passei aqui esse tempo. Acho que eu aportei algumas coisas legais. Não sei se eu consegui mostrar o futuro do sistema financeiro hoje para vocês, mas essa foi a nossa intenção. Eu queria agradecer bastante a presença de todos vocês, todos mesmo. Muito obrigado e tchau, tchau.